Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Que Deus nos ajude a compreender a palavra, que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Estava havendo uma dificuldade em compreender a maneira como nós renascemos para Deus, para o reino de Deus, com a vida de Deus. E Paulo foi curto e grosso. Ele disse: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Neste texto da palavra de Deus, uma imagem da natureza é usada para ilustrar como podemos nascer de novo. Uma semente lançada ao solo não nasce sem antes morrer. Se a semente lançada sobre a terra não morrer, não nasce, e também não haverá crescimento e muito menos frutos. A semente precisa cair no solo e morrer, senão ela não nasce. É assim conosco, espiritualmente falando. Assim como a semente que cai na terra precisa morrer para renascer, nós também precisamos morrer no corpo de Cristo para podermos renascer pela nossa ressurreição com Cristo. Fomos semeados por Deus no corpo de Cristo, na cruz, para morrermos com Ele, a fim de renascermos pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Em Cristo nós morremos e também ressuscitamos em vida nova. Assim, a antiga vida de pecado terminou, pois já morri com Cristo para o pecado, e a vida nova se iniciou. Esta nova vida é Cristo mesmo vivendo em nós. É a vida de Cristo em nós, operando e se manifestando. Sem a nossa morte em Cristo, não haverá ressurreição em vida nova. Não existe novo nascimento sem a morte da velha vida, juntamente com Cristo na cruz. Frequentar igreja sem considerar o fato da nossa morte com Cristo é uma insensatez. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A pessoa que não pode afirmar com toda a convicção que está morta para o pecado e viva para Deus em Cristo, é insensata e envolvida numa religião desajuizada e totalmente frívola. É preciso crer na fiel palavra que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Segunda carta de Paulo a Timóteo,
2:11. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aceite-a para o seu bem. Não seja insensato. Creia agora mesmo a sua morte e ressurreição em Cristo. Então você vai experimentar a vida de Deus, a vida de Cristo, o viver de Cristo em você. Eu gosto do feijão. Você já reparou na semente de feijão? Quando ela morre e nasce, por algum tempo a semente velha vem no novo pé. Você olha no feijão, você vê lá, por algum tempo, a antiga semente velha ali pendurada, como que se dizendo: eu morri mesmo, veja aí. Depois ela cai, ela sai fora. Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, vamos ouvir aí a leitura, depois eu vou fazer também aqui em uma outra versão. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Esta parábola contada por Jesus, a parábola da semente, está registrada apenas no Evangelho de Marcos. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Aqui nesta parábola, Jesus fala desde a morte da semente, sua germinação, crescimento, frutificação e colheita. Mas o princípio fundamental é a morte da semente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Tudo começa com o homem lançando, semeando a semente na terra. O que semeias não nasce se primeiro não morrer, diz a palavra de Deus. Vida cresce. Se tem vida, vai crescer, porque é da natureza da vida crescer. Mas não tem vida sem a morte. Se não morrer, não nasce, não cresce, não produz fruto. Mas se morrer, nasce, cresce e produz fruto. A semente
morre, nasce, cresce e produz fruto. E finalmente, a colheita. De onde vem a vida espiritual crescente? Vida que cresce, vida frutífera, que produz frutos para Deus. Vem da ressurreição, mas sem morte não há ressurreição. Sem morte, sem ressurreição. Mas quando estamos mortos em Cristo, com Ele ressuscitados, em novidade de vida, então temos crescimento, temos frutos. Quem tem ressurreição com Cristo é porque passou pela morte na cruz com Ele. Se não passou pela morte com Ele na cruz, também não tem a ressurreição juntamente com Cristo. Agora, quem tem vida também tem a capacidade de crescer, de frutificar. É o crescimento da vida de Deus em nós, é o crescimento da vida de Cristo em nós, é a frutificação da vida de Cristo em nós. O Evangelho tem uma frutificação. O apóstolo Paulo nos disse que o Evangelho frutifica. Colossenses capítulo 1, verso 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Colossenses 1, 5 e 6. O que vai frutificando? O Evangelho. É o Evangelho que vai frutificando. Paulo fala de uma frutificação do Evangelho. O Evangelho tem a capacidade de produzir frutos na vida daqueles que o recebem. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição em Cristo. Paulo define o Evangelho como sendo Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitando também segundo as Escrituras. Acontece que a palavra de Deus também diz que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo. Então o Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição em Cristo. A frutificação do Evangelho tem a ver com a nossa morte e ressurreição em Cristo. No Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Se não for assim,
não é o Evangelho de Cristo. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. O Evangelho tem o poder de nos gerar de novo para Deus em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Gosto muito desta expressão de Paulo. Porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Só o Evangelho tem o poder de nos gerar em Cristo. Quando se fala em gerar, está falando de vida. E quando o assunto é gerar, tem que haver uma internalização. O elemento que vai gerar tem que ser internalizado. Até mesmo na fertilização artificial, tem que fertilizar lá dentro. Você sabe a diferença entre o ovo de galinha de granja e o ovo de galinha galado? Ovos de galinhas de granja não chocam pintainhos. Ocorre que quando você compra ovos no supermercado, ovos de granja, você na realidade não está comprando ovo, mas sim óvulos de galinha, porque não teve a participação do galo. Tais ovos não servem para chocar, mas servem para alimentos. Os ovos caipiras, sim, esses têm o galo, tem a fertilização dentro deles e podem chocar, gerando vida. A vida é gerada dentro do ovo, cresce, bica a casca do ovo e sai, e continua crescendo. Não é assim? O pintainho lá dentro, às vezes ele dá piada lá dentro do ovo, quebra aquela membrana, quebra a casca com o bico, sai, continua crescendo, porque não tem quem segura a vida. Vida cresce, se manifesta. Mas tem o ovo goro, que não gerou. O ovo goro é aquele que falhou, fracassou, frustrou e apodreceu. Gorou porque não foi galado, ou foi galado, mas não o suficiente para fecundar o ovo. Não fertilizou direito. Tem muita gente
que ouve o Evangelho gosta e até acha que está certo, mas não recebe o Evangelho em seu coração para ser gerado com a vida de Deus. Por isso, gora. Tem muita gente gorada por aí. O Evangelho tem o poder de penetrar em nós, nos gerando, nos regenerando, nos renascendo com a vida de Cristo. Mas se ficar na epiderme, se ficar na camada superficial, você vai gorar e não vai ser gerado de novo para Deus, com a vida de Deus, para o reino de Deus. O Evangelho é para produzir vida em nós. O Evangelho é para produzir a vida de Cristo nas pessoas. Mas antes, ele vai produzir morte. A morte da pessoa com Cristo, a morte do velho homem. Alguém certa vez rejeitou o meu nome daqui mesmo, faz muito tempo, mas foi daqui, da igreja mesmo, mas faz bastante tempo. Alguém certa vez rejeitou o meu nome para pregar em sua festinha de aniversário. A pessoa disse: ele não, porque a pregação dele é um tanto chocante, portanto inadequada para falar com gente educada. Pois é, e eu continuo com a pregação inadequada até hoje. Por isso que eu não prego mesmo na festa dos bacanas. Nem estou interessado. Se não nascer de novo, o bicho vai pegar. Vai pegar mesmo. Para qualquer um. Tem que nascer de novo. O Evangelho é brutal no início, mas depois é vida, é salvação, é cura. Primeiro, o Evangelho corta fora a velha natureza, decepa o velho homem, remove o ego podre da pessoa e arranca do peito o velho coração de pedra pela nossa morte com Cristo na cruz. Depois disso, Deus nos ressuscita com Cristo e Cristo vem viver em nós a sua vida. O Evangelho é a nossa morte e ressurreição em Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem muitos bagres ensaboados que escorregam com facilidade da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. Mas é a nossa morte com Cristo na cruz que nos liberta e nos renasce para o reino de Deus com a vida de Deus. A única esperança para o pecador
é morrer e renascer em Cristo. Não há outra esperança. A crucificação do pecador é o caminho para a sua salvação. Portanto, creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e experimentará a sua regeneração em Cristo. Morrer com Cristo é a nossa necessidade absoluta. Tem que morrer. No Velho Testamento, no tempo dos sacrifícios de animais, e todos aqueles sacrifícios estavam apontando para Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando alguém levava um garrote, um boizinho para ser sacrificado, primeiro ele era imolado, ele era morto. Depois de morto, era colocado no altar para ser oferecido. Você já imaginou levar ao altar do Senhor um boi vivo? Ia ser uma tourada. Aqueles bois vivos iam fazer uma bagunça danada lá dentro. Então tem que morrer. Tem que morrer. Você já pensou? O velho homem vivo só gera confusão, irmãos, nas igrejas, em tudo quanto é lugar. O velho homem vivo, orgulhoso, arrogante, cheio de ódio, invejoso, ciumento, tem que morrer. Ou morre ou morre. A nossa morte com Cristo já aconteceu do mesmo modo que a morte de Cristo já aconteceu. Por que Deus nos crucificou com Cristo? Por que Deus nos crucificou com Cristo? Temos que compreender o seguinte: se Deus nos crucificou com Cristo, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Se houvesse apenas uma possibilidade de recuperação do pecador, Deus não teria nos crucificado com Cristo. O pecador, do ponto de vista da sua velha natureza pecaminosa, é incorrigível. Não tem jeito. Por isso que Deus determinou a pena de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um morrerá pela sua iniquidade. O salário do pecado é a morte. A cruz significa que Deus não investe em recuperar o pecador. Deus não perde tempo em recuperar o pecador. O recado da cruz é este: não dá para melhorar o pecador, nem corrigi-lo, e nem fazer com que progrida espiritualmente. Não dá, irmãos. Não dá. Você querer fazer o velho homem progredir espiritualmente é a mesma coisa de você tratar de urubu com alpiste. Ele não come. Quem come alpiste é canário, é passarinho. O urubu come outra coisa que você sabe o que é que ele come. Não dá. Não dá para dizer para as lagartas:
Olha, lagartas, sejam educadas. Por favor, se comportem, lagartas, e não comam as folhas. Não destrua o meu jardim. Adianta falar para a lagarta? Não come as folhas, hein? Elas podem dizer: amém, amém, pode deixar que eu não vou comer. É assim na igreja, aqueles cultos de consagrações, aquelas coisas, aquelas pregações, amém, amém, aleluia. Agora de hoje em diante não vou fazer mais nada de errado. Não vai o quê, cara pálida? Você vai fazer sim, a menos que você morra em Cristo Jesus, que Deus troque sua natureza e Cristo venha viver em você. Aí muda. Aí muda. E nem precisa ser gente de igreja. Se crê em Jesus, Jesus muda qualquer um, onde estiver. Irmãos, do pecador nada se aproveita. Tem que morrer em Cristo. E esta é a proposta do Evangelho, a proposta de Deus. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Jeremias 31, verso 30. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Vou repetir isso aqui. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Em uma cidade havia uma pessoa que bebia muito, vivia na rua, caído, na praça, há muitos anos. E então um barbeiro, alguém assim, resolveu mostrar o seu serviço, tanto que ele era bom, e levou o cara, mandou dar um banho e cortou o cabelo dele, fez a barba, deixou ajeitado, e ele ficou bom. Ele ficou assim, colocou uma roupa bem caprichada, um sapato novo, e ele saiu, estava diferente. Todo mundo que olhava, vixe, rapaz, você mudou, está diferente. No outro dia, lá estava ele na praça, cheio de vômito, deitado, caído. Sabe por quê? Porque mudou por fora, ajeitou por fora, não ajeitou por dentro. É assim que acontece. A religião faz isso. Pega o pecador, dá um trato nele, ajeita por fora, ele fica respeitável, admirado, só que continua o mesmo no coração, não mudou. É preciso nascer de novo, preciso ser regenerado, é preciso do Evangelho, senão vira isso que nós conhecemos hoje. Chegamos ao ponto do ímpio apontar os erros da igreja, porque a coisa está feia mesmo. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só Jesus Cristo poderia morrer
pelo pecador, e só Ele poderia levar o pecador a morrer com Ele para o pecado. Foi o que aconteceu na cruz. Fomos identificados, crucificados e mortos com Cristo para o pecado. Deus não propõe educar o velho homem para não pecar, mas matá-lo. O velho homem tem que morrer. Com a morte do velho homem Cristo, ficamos livres dele e da servidão ao pecado. A única maneira de justificar o pecador é por meio da nossa morte com Cristo. Todo aquele que morreu já foi justificado do pecado, diz a palavra de Deus em Romanos 6:7. Depois de mortos com Cristo, Deus nos ressuscitou em Cristo, juntamente com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós Ele é a nossa vida. Ele vive em nós a vida dele. Ele é tudo em nós. Em nós, Cristo vive. A antiga vida de pecado terminou, pois já morri em Cristo para o pecado, e agora Cristo é a minha vida. A proposta de Deus é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Eu não me canso disso. Para mim é novo todo dia. Todo dia. Alguém já disse: você não se cansa de pregar isso todas as vezes? Não é enjoativo? Não enjoa? Você enjoa de tomar água? Potável, água tratada, geladinha todos os dias? Enjoa? Quanto tempo faz que você toma água? Hein, Emerson? Faz tempo, né? Desde o ventre, né? Por que não muda? Por que não para de tomar água? Hein, irmão Evaldo? Quanto tempo faz que você respira? Todo dia a mesma coisa, né? Não enjoa, não? Por que não para? Sabe por quê? Porque é essencial. Esta mensagem é essencial. Ela é mais importante do que a água que bebemos, mais importante do que o ar que respiramos, porque eu posso ficar sem a água e morrer e ir para o inferno, e eu posso ficar sem o ar e morrer e ir para o inferno, mas eu não posso ficar sem esta mensagem, sem a vida de Cristo, a minha morte com Ele, a vida de Cristo, porque não posso. É essencial. Eu preciso disso aqui e na eternidade. Então é novo para mim todos os dias. Todos os dias. Cristo vive em mim. É novo. É novo. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. E Cristo e o viver de Cristo irá acontecer em você. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição, e o viver de Cristo irá acontecer em você. E não tem coisa melhor. Não há nada melhor. Nada. Absolutamente nada. Vocês acham que eu estou fascinado pelo céu? Vocês estão achando que é o céu que eu estou atrás? Que eu estou doidinho para ir para o céu? Não, irmãos. Estou fascinado por Cristo. Tira Cristo do céu
o céu acaba para mim. Gente, nós temos que ter uma relação com Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, e não por aquilo que eu quero tirar dele. Isso é golpe, irmãos. É como aquele rapaz que está namorando uma moça, mas ele não gosta da moça. Ele não gosta, ele é sacana. Mas a moça é filha única, e o pai é riquíssimo, riquíssimo, não sabe onde colocar dinheiro. Mas ele não gosta da moça. Mas ele vai casar com a moça. Mas ele não vai casar com a moça. Ele vai casar com o que a moça tem. Não é por amor, é por aquilo que ela tem. É golpista, sacana, sem caráter. E com Deus, você ama a Deus por aquilo que Ele lhe dá? É assim, seu golpista? Você ama a Deus porque Ele lhe abençoa? É? Não. Precisamos de chegar a um nível de cristianismo muito elevado, que é este aqui. Eu amo o Senhor porque o Senhor é maravilhoso, pela pessoa maravilhosa que o Senhor é. Eu te amo em troca de nada, por aquilo que o Senhor é. Agora, o Senhor tem prazer em abençoar o seu povo, mas não devemos correr. Deus não é Deus de escambo, não. Ele trabalha naquilo que você nunca imaginou pedir. Naquilo que você pede, mas naquilo que você nunca imaginou pedir, Ele está trabalhando, viu? Porque Ele sabe o que você precisa. Você pensa que sabe, mas não sabe. Por isso, como diz o meu irmão aqui, temos que deixar com Ele, porque entrega, confia nele e tudo. Não, eu só quero saber quanto é que Deus faz. Quanto que Ele faz? Sobrou quanto para você fazer? Hein? Me diga, sobrou quanto para você fazer? Nada. Acontece que a gente é assim. A gente, aqui, Senhor, eu entrego. Está aqui, tá? Entreguei o meu caso. Agora estou tranquilo. Bate a ansiedade. Ansiedade. Lembro tudo, aí eu volto, pego de novo. Aí eu fico sofrendo. Vou entregar de novo. Entrega para o Senhor lá. Aí está aqui, daqui um pouco fica ansioso de novo. Pega de volta. Irmão, deixa lá. Mas está demorando. Vai, deixa eu resolver aqui. Está demorando. E aí, meu irmão? O Senhor faz a hora que Ele quer fazer. Às vezes a gente ora por uma pessoa que está doente, morre. A pessoa morre. Às vezes a gente ora pelo emprego. Senhor, será que não dá para me promover? No outro dia eu ganho as contas. Então o Senhor sabe os nossos caminhos. Tá bom, amém?